poético. É diretora e apresentadora do programa UFSB na TV, exibido pela TV Porto, a quem eu aproveito e agradeço aqui pela cobertura do evento, e é afiliada da TV Cultura, onde segue costurando saberes, vozes e experiências. Para esse nosso momento, além de ter lançado Cartas do Sertão bem recentemente, Joana trouxe Matri Poder. Joana, muito obrigado pela presença. Obrigada, Heber, por essa apresentação generosa. Boa noite a todos aqui presentes. É um prazer imenso estar aqui compondo esse primeiro encontro de escritores e escritoras, por essa mesa junto com artistas e colegas cujo trabalho eu admiro imensamente. É uma honra. Eu fiquei pensando, quando você fala sobre o processo criativo, vários presentes falaram como se tornaram escritores, como se tornaram poetas. E eu fiquei aqui pensando também sobre a minha trajetória, porque eu acho que esse percurso de entender-se como poeta, entender-se como artista, está muito relacionado com a arte que a gente faz. E aí eu acho que dá para dizer várias formas em que eu me encontrei poeta. Tem a influência da família. A minha avó tinha um caderno de poemas do qual ela sempre falava, mas que a gente nunca viu. E quando foi chegando mais no final da vida dela, esse caderno foi se tornando mais e mais misterioso, porque os vestígios dele tinha uma folha ou outra que aparecia, e depois a gente já não encontrava, nesses desaparecimentos que acontecem à medida que a vida também vai se esvaindo. Na minha casa também meus irmãos sempre escreviam poemas, não davam valor à própria escrita, encontrava papéis também, caderninhos com anotações. Então foram experiências que foram me formando e foram me fazendo entender que a poesia faz parte da vida, que a poesia é uma forma de se relacionar com a vida, de se relacionar com os acontecimentos, de se relacionar com as pessoas. E hoje eu entendo a minha relação com a poesia dessa forma. É uma forma de depurar a experiência e de depurar a mim mesma. Eu penso, é uma forma de depurar as palavras, o que a gente busca expressar, mas também de depurar o próprio sentir, de entender o que a gente sente e as possibilidades de outros sentires diante da vida. Acho que a escrita é esse lugar de experimentação. É um lugar em que a gente experimenta ser quem a gente não é, experimenta sonhar alguém que a gente quer ser, experimenta lamentar quem a gente de fato é. Então, é um espaço de construção, de criação, e particularmente a escrita, ela se dá entre as artes, é uma arte que se dá muito solitariamente. Tem esse momento de partilha, tem um momento de teatralizar, e aí os colegas que vêm do teatro, que relataram que fazem um percurso inverso, O meu percurso ele vem da escrita solitária. Então eu sinto que a escrita é esse momento de olhar para si, de olhar para a vida em solidão. Então, e aí, pensando em como eu me fiz poeta, tem um momento que esse eu acho que ele é marcante, porque as experiências nos atravessam, mas a gente pode ou não pode se transformar ou se tornar alguma coisa por causa delas. Mas teve uma que eu acho que foi definidora da minha trajetória. Eu, criança, em casa tinha um estante de livros, alguns livros, não muitos, talvez uns 20, 30, que os meus pais tinham adquirido por algum motivo. E ali eu já lia, e um dia eu peguei um livro na estante, curiosa, e era um livro de Castro Alves. E quando eu abro, começo a ler os primeiros versos do poema Vozes d'Água.
Eu me lembro muito disso, a memória dessas palavras ficou na minha cabeça durante muito tempo, e eu voltava para aquele livro e abria de novo e ficava ali, ouvindo aquelas vozes. E os primeiros versos desse poema falam assim: ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela que te esconde? Esmuçados no céu. Então, para mim, criança que frequentava a igreja aos domingos, que escutava narrativas bastante consolidadas sobre a vida, sobre o futuro, o mundo é apresentado de uma forma muito estável para as crianças, às vezes, pelo menos no discurso dos adultos. Ao ler aqueles versos, é como se uma fenda se fizesse no olhar, né, que eu tinha sobre a vida, sobre o mundo. Eu acho que foi nessa fenda que eu me fiz poeta. Foi nesse questionamento, em questionar esse Deus, em questionar essa escuta, em questionar esse mundo, essas estrelas, que a poesia se firmou dentro de mim. E aí, falando sobre os livros, que acho que a minha escrita ainda se faz, é uma trilha que eu estou construindo, nesse depurar, e me depurar, e depurar também essa expressão. O livro mais recente, que é o Matre Poder, eu lancei esse ano 2 livros. Um é o Cartas do Sertão, dos Sertões, como o Éder falou, em que eu busco entender-me também como sujeito histórico. Eu acho que nesse exercício de solidão, de afastamento, a gente entende quem é a gente no meio da multidão. A escrita, eu acho que ela me ajuda a me separar da multidão, dos acontecimentos, entender quem sou eu, quem é minha voz, quem é a filosofia, que filosofia me atravessa, mas ao mesmo tempo ela entende que multidão é essa que eu carrego, que história, né, que experiências, os meus ancestrais, o local em que eu nasci. Eu acho que Cartas dos Sertões faz jus a esse exercício de me entender enquanto sujeito histórico, de entender as marcas dos sertões na minha pessoa. Então, no vocabulário, nas experiências, nas sensorialidades que aqui se fazem presente. A paisagem que eu vi durante os meus primeiros 15 anos da vida foi a Caatinga. É um mandacaru, é o sol, é uma montanha seca. Então, ver e rever essa paisagem certamente me conformou como pessoa. Eu falo um pouco sobre isso no primeiro livro. E o segundo livro, muito recente, faz nem um mês que eu recebi pacotinho em casa, que é uma publicação que me alegrou assim, particularmente, por ter sido selecionada em um selo que eu admirava muito, que é a coleção Mãe Leva Mais Uma, que é uma segunda coleção da editora Urutau sobre a maternidade. E aí fazia tempo que eu vinha esboçando alguns poemas sobre o meu maternar e sobre a experiência da maternagem, e eu os reuni aqui nesse livro. E aí, para concluir, eu fiquei pensando como que esse livro também me faz rever e repensar a minha experiência da escrita. Como que a própria maternidade me faz repensar a experiência da escrita. E aí eu ouso, assim, realmente ousadamente, e as feministas poderiam me crucificar nesse momento, de dizer que a escrita ela é um trabalho reprodutivo. Dentro dessa divisão que a gente tem aí nas teorias sociais, feministas, e o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. O trabalho produtivo é esse que a gente está no mundo, que a gente está produzindo, gerando riqueza, né? Gerando bens, trabalhando dentro da estrutura do capitalismo, no nosso caso. E o trabalho reprodutivo é esse trabalho que não gera nenhuma riqueza material, que ele é invisível, que ele não é valorizado socialmente. Você está ali horas e horas, dias após dias, mês após mês, anos após anos, dedicando o seu tempo, a sua energia a um fazer que não tem nenhum resultado material produtivo. O resultado é puramente existencial. E a escrita, eu vim pensando que a escrita, fora das publicações, né, e aí a visibilidade, mas antes de tudo tem esse exercício, esse trabalho que é um trabalho reprodutivo,
que é esse esforço existencial, de olhar a existência e refletir sobre a existência. Então, eu ouso dizer que a escrita, a arte como um todo, ela é um trabalho reprodutivo.